Olá, muito obrigado pela sua presença aqui. Estamos para mais uma edição do Questão de Ordem. Hoje o nosso convidado é o advogado Saul Tourinho Leal, especialista em Direito Constitucional, pós-doutorado pela Universidade de Humboldt, em Berlim, na Alemanha. Também trabalhou como assessor parlamentar do Parlamento da África do Sul e também de Israel. Uma presença marcante aqui, uma presença já constante aqui no final e no começo do semestre. Doutor Saul, obrigado pela presença aqui mais uma vez. É sempre um privilégio, Valteno, ter a oportunidade do início dos trabalhos do Poder Judiciário brasileiro, às vezes em janeiro, às vezes no início de agosto, podermos sentar e passarmos em revista, a limpo, os temas mais relevantes da agenda, não apenas do agro, mas de outros setores diretamente impactados pelas decisões da Justiça brasileira. A gente estava fazendo a conta aqui, provavelmente essa é a quarta vez que o doutor Saul está aqui com a gente para poder fazer essas análises. Mas dessa vez, eu vou lhe perguntar, nunca vi um clima tão assim acirrado, tá muito complicado, vamos dizer assim, o cenário político, econômico, mundial. Já viu algo parecido? Eu acompanho o Supremo Tribunal Federal de perto há 20 anos. Ao longo dessas 2 décadas, tivemos momentos de rupturas internas no tribunal, tivemos o nascimento de inimizades na corte, tivemos ameaças à corte por parte, ora do Senado, pelo menos de grupos, ora da Câmara, pelo menos de grupos. Tivemos um momento mais recente de grande beligerância do então presidente, no caso o presidente Jair Bolsonaro, com o Supremo, mas algo dessa magnitude. Agora o nascimento de um inimigo externo, uma nação poderosa, uma democracia consolidada, que coloca os holofotes na nossa Suprema Corte e, para além dos holofotes, uma mira, é a primeira vez que eu vejo acontecer. Doutor Saul chega aqui nesse momento que, horas atrás, o presidente americano sanciona o ministro Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, que praticamente é vamos dizer assim, é quase que varrer o ministro de todas as operações econômicas no mundo. Qual é a consequência disso para a corte e como que o senhor viu a reação da corte em relação a essa decisão do presidente americano? Eu acho que nós temos algumas possibilidades, mas me parece que a tendência com o surgimento de um inimigo comum externo é a corte tentar se unir. Eu acho que isso não vai gerar divisões. E nós já temos pequenos sinais. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do tribunal, divulga publicamente uma nota em que reafirma a independência do tribunal e hipoteca solidariedade ao ministro Alexandre. Nós sabemos que o ministro Luiz Roberto Barroso, de todos do Supremo, é o ministro com mais presença nos Estados Unidos. É o ministro que mais dá aula, palestras, convites, estudou nos Estados Unidos, tem filhos nos Estados Unidos. Seria o primeiro a dizer, olha, eu não vou colocar a mão nessa cumbuca, não. Assina essa nota. Vem na sequência uma manifestação do ministro Gilmar enquanto decano da corte. É mais um ministro cosmopolita, mais um ministro que viaja, mais um ministro convidado a dar palestras. Poderia estar reticente, faz o mesmo. E vem o ministro Flávio Dino, daí solitariamente, no sentido não institucional, e usa suas redes sociais para se solidarizar ao ministro Alexandre. Acho que o tribunal termina ficando sem escolha, Valteno. Ele não pode, agora, diante disso, mostrar cisões. E, vamos dizer, o desfecho disso virá no mês de setembro, quando o Supremo Tribunal Federal, pela sua primeira turma, presidida pelo ministro Cristiano Zanin, julgará o caso relativo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse julgamento pode se transformar numa espécie de manifesto em defesa da independência do Supremo e da soberania nacional. Vamos conferir. Quando o senhor fala primeira turma, já não é aí A gente tem falado aqui ao longo desse tempo que o senhor tem vindo aqui para fazer análise com a gente sobre o papel do Poder Judiciário e vamos dizer assim, a proeminência vamos dizer assim, a
a presença do Supremo em questões que talvez o Congresso tivesse que decidir, ou quando o Supremo atropela algumas vezes as situações do Congresso. Mas nesse caso, especificamente, bom, nós temos um ex-presidente da República que não tem assento lá no Supremo, mas o Supremo trouxe para si o julgamento de um ex-presidente, diferentemente do que aconteceu com o ex-presidente Lula. Sim. Há justificativas para isso. Mas, especificamente com relação à turma, a defesa do ex-presidente pediu muito que isso fosse a plenário. Vamos responder às acusações, à denúncia do procurador no plenário. O Supremo não aceitou. Esse julgamento, independentemente de entrar na questão, vamos dizer assim, do mérito do que está sendo julgado, a forma como ele foi organizado não cria também vamos dizer, algumas arestas, algumas coisas? Já? Eu acho que, a partir do momento que o ministro Alexandre, ele é o relator do caso, e o presidente da turma, o ministro Zanin, a partir do momento que ambos concentram um julgamento dessa magnitude, dessa envergadura, não é só porque é o ex-presidente da República, porque a temática é muito relevante. Golpe, tentativa de golpe, democracia, é um tema de interesse nacional, sem sombra de dúvida. E eles concentram isso na primeira turma, em certa medida, eles baixam a guarda institucionalmente para os questionamentos, para as críticas. Todos acompanhamos, enquanto brasileiros que somos, o julgamento indireto do ex-presidente Lula no que diz respeito à prisão em segunda instância. Prende na segunda instância, prende no trânsito em julgado. Quando prende alguém no Brasil? Isso foi no plenário do Supremo Tribunal Federal. Depois de esgotado todos os recursos. Exatamente. Nós tivemos, depois do impeachment da presidente Dilma, nós tivemos um julgamento relativo ao rito do impeachment. Quando é que pode, o que não pode, quando ela sai, quando ela fica. Foi plenário do Supremo. Até tarde da noite. Até tarde da noite. Nós tivemos recentemente o desfecho do julgamento do ex-presidente Fernando Collor. Onde foi esse julgamento? No plenário do Supremo. A partir do momento que o relator diz, não, vai ser na turma, e o próprio presidente da turma, que poderia levantar uma questão de ódio e submeter a todos, não o faz, aí eles baixam a guarda institucional para alguém que conhece o seu país levantar a mão e dizer, por que só com o presidente Bolsonaro? Qual é, na sua opinião, o desfecho de tudo isso? Nós temos, eu acho que, não querendo interferir nem opinar na sua resposta, mas o episódio americano, ele não junta apenas o Supremo, ele junta o Legislativo, a gente viu as notas, o Executivo de um modo geral, e eu diria até que parte da oposição, nesse sentido, porque o que está em jogo, claro, é a soberania, né? Não se pode imaginar que um presidente de um outro país diga, pare o julgamento do seu país, num país que é democrático, né? Então isso acaba se juntando. Mas qual é o desdobramento que o senhor vê a partir dessas decisões e com o julgamento do ex-presidente Bolsonaro? Será que haveria uma tranquilidade? Eu acho que eu subscrevo a sua impressão. Existe algo, Walter, que isso acontece em nossas famílias. Não raramente nós passamos a mão no telefone e falamos mal de um irmão, de um cunhado, às vezes até de um filho que não passou de ano e desabafamos falando aquilo mal, e na hora que o interlocutor começa a falar mal também, a gente sofre e diz, ei, peraí, eu posso falar do meu filho, você não pode. Ou eu posso falar do meu estado, você não pode. Isso termina acontecendo no que diz respeito à soberania. Nós, brasileiros, podemos dizer, esse julgamento tem que ser no plenário. Nós, brasileiros, podemos dizer, o ministro Alexandre se excedeu, o ministro Alexandre é linha dura, o ministro Alexandre não tem competência para mandar deletar um perfil. Mas na hora que vem um elemento externo e diz, olha, paizinho, ou vocês rasgam esse processo, ou eu tarifo, eu acabo com a economia de vocês. Ali há uma tendência de todos nós olhemos para aquilo com estranheza e diga, não, você não está certo em fazer isso. Então eu endosso a sua primeira perspectiva das consequências dessa situação. Mas quanto ao resultado, o efeito disso, porque nós buscamos a paz, né? E o tribunal é um tribunal constitucional, que tem deixado de ser constitucional para apitar em questões penais ou até mesmo questões legislativas que o próprio Congresso também deve fazer seu meia-culpa, não decide. Sim. E o Supremo diz que não sai, não sei se foi o ministro Gilmar que falou, que não sai com uma cesta na Praça dos Três Poderes, catando ações e jogando no balaio e levando para dentro do tribunal. Eu acho que o tribunal, ele vai dar continuidade a esse julgamento.
não vai haver, por conta disso, uma suspensão, um adiamento. Acho que o ministro Alexandre de Moraes, por tudo o que participou da condução desse caso até aqui, deve ter o seu voto mais ou menos ali, pelo menos mentalmente adiantado. E acho que o conjunto da obra é um conjunto muito severo no campo penal para o ex-presidente Bolsonaro. O que a PGR pede, se for dado tudo, passa-se de 40 anos de condenação. Não acho que o Supremo vá mudar alguma coisa em relação a isso. Agora, é claro que a partir dessa realidade pode acontecer, e eu queria que isso acontecesse, do colegiado dos ministros, eles fazerem um pit stop em relação a muitas outras coisas que terminam sendo expostas a partir desse comportamento do presidente Trump. Por exemplo, a questão do inquérito da fake news, acabar com isso. Valteno é a primeira coisa. Valteno, nós estudamos, olha, fizemos a faculdade de Direito, eu fiz a faculdade de Direito 5 anos. No Brasil são mais de 1 milhão de advogados. Se você se sentar com qualquer um deles, qualquer um, e perguntar, quem na sala de aula, quando você teve aula de inquérito, quem ensinou que o inquérito ele é feito do jeito que é feito o inquérito das fake news? Não haverá um único que dirá, eu fui ensinado que era assim. Nós sabemos que não é assim. Um inquérito que não tem fim, um inquérito de escopo aberto, um inquérito que cada vez fica mais abrangente. Isso deveria ser o primeiro gesto de pacificação. Não o tribunal fazendo estratégia, o tribunal fazendo política, mas fazendo uma meia-culpa de que, no que diz respeito a esses inquéritos, a corte foi longe demais. O senhor acha que há um aprendizado com relação a isso? Há na sua visão, uma chance de que isso aconteça após o que é praticamente certo, a condenação do ex-presidente Bolsonaro? Pode haver esse meia-culpa? Não é uma meia-culpa, é uma revisão de procedimentos? Eu torço que aconteça. Não posso dizer que até agora tenha visto sinalizações do ministro Alexandre, por exemplo, em relação a isso. Nem dos colegas, presidente da corte e a turma... Terminam subscrevendo as posições. Mas veja, nós já temos algum esgarçamento já evidente. Noticiou-se que na prévia do julgamento da responsabilização das Big Techs, o ministro Nunes Marques teria dito, olha, talvez aqui nós estejamos cruzando o caminho. Nós já estamos vendo votos do ministro André Mendonça em que ele abre uma preliminar suscitando o impedimento do ministro Alexandre, é um colega. Ou do Fux questionando a dosimetria. Da pena a presa Débora lá do batom e tudo mais. Já começa a ver colegas dizendo, olha, ministro Alexandre, estamos aqui todos como testemunhos do cruzamento de Rubicão que foi a transição Bolsonaro-presidente Lula, com todos os enfrentamentos, com o que aconteceu no 8 de janeiro, mas é preciso seguir adiante. Bom, nós passamos esse primeiro bloco discutindo as questões mais gerais, mas estamos aqui no canal AgroMais, no Questão de Ordem, e o professor Dr. Saul Tourinho Leal voltará aqui no próximo bloco para falar de temas que interessam diretamente ao agro brasileiro. Nós vamos falar sobre o marco temporal das terras indígenas, que continua em debate também, já passou pelo Supremo, mas está lá novamente, e vamos falar também sobre o licenciamento ambiental aprovado no Congresso, que certamente será judicializado lá no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com Questão de Ordem, hoje conversando aqui com o professor Dr. Saul Tourinho Leal, especialista em Direito Constitucional, nosso amigo aqui do canal, que vem sempre fazer uma análise do que o Supremo vai se debruçar e do que o Supremo se debruçou no semestre anterior e com a perspectiva de futuro. Vamos voltar para o agro agora. Da última vez que eu esteve aqui, a gente falou sobre marco temporal. Olha, esse tema já foi debatido no Supremo, em Raposa Serra do Sol, com julgamento. O Congresso Nacional aprovou uma lei, aí essa lei foi contestada no Supremo. O ministro Gilmar Mendes relatou
criou uma comissão para fazer uma conciliação, aí essa conciliação acabou não resultando muita coisa, agora vai ser encaminhado ao plenário novamente do Supremo, haverá novas sugestões ao Congresso, enquanto isso a insegurança jurídica, doutor Saul, ela continua reinando no campo. O caso do marco temporal é um laboratório no que diz respeito às dificuldades que alguns temas geram quanto à chamada separação dos poderes. É um tema transversal, ele envolve o Congresso Nacional, porque é de lá que vem essas leis, ele envolve o Poder Executivo, porque precisa da sanção e veto do presidente, e ele envolveu duplamente o Supremo Tribunal Federal em mais de uma oportunidade. A última oportunidade foi essa tentativa de conciliação do ministro Gilmar. É da natureza das tentativas de conciliação, Valteno, a possibilidade de não haver êxito na conciliação, você não conseguir compatibilizar todos os interesses. Quando isso acontece, o processo segue o seu curso e o juiz toma sua decisão. No caso da conciliação do marco temporal, há uma intenção de que o resultado dos trabalhos ele seja exteriorizado por meio da apresentação de um projeto de lei que eventualmente promoveria mudanças ao último trabalho do Legislativo na matéria. Já há prazo aberto para que a AGU se manifeste no que diz respeito a algum tipo de medida que entenda oportuno e, em paralelo, nós sabemos que tem um lote de ações tramitando no Supremo Tribunal Federal. Então, apesar de tanto esforço, tanta energia, tanta dedicação de todos os poderes, é um tema que continua em aberto no que diz respeito ao equacionamento do marco temporal no Brasil. 1988 é o marco temporal, ou seja, só seriam terras indígenas aquelas ocupadas tradicionalmente pelos povos originários na data da promulgação da Constituição. O Supremo entendeu que não, que é preciso interpretar a Constituição de uma maneira mais elástica e que eles, a qualquer tempo e momento, podem reivindicar suas terras, o Congresso vem e derruba. O que está valendo? O que está valendo é a decisão do Congresso Nacional, sem sombra de dúvida, a partir do momento que se ultime o resultado dessas conciliações. Isso vai se ultimar, nós estamos na iminência de se ultimar. Ultimar como? Imaginemos que o ministro Gilmar diz, olha, não houve conciliação, eu não dei liminares, eu não concedi uma liminar suspendendo a lei em vigência, eu tentei compor em alguma medida, o que eu vou fazer aqui é retomar a plena vigência da lei com a recomendação de que o Congresso Nacional aperfeiçoe esse e esse. Ponto. E dali nós teríamos a retomada da vigência da legislação, que pode ser alterada se o Congresso quiser. E talvez seja necessário para melhorar em alguns pontos, como a questão, por exemplo, que até mesmo no voto dos ministros houve algumas, vamos dizer assim, fazendo a dosagem dos votos ali, que não é dosagem, a palavra certa, é o voto médio, né? Como é que os senhores usam o termo, né? Tentando compor ali o resultado. O voto mediano, mas na verdade tem um ministro que diz que tem que pagar então a indenização por precatórios, outro diz que tem que pagar assim, assado, mas uma vez reconhecida que as terras são indígenas, mesmo que fora desse contexto de marco temporal, mas a forma que precisa indenizar aqueles que estão lá de boa fé nas suas benfeitorias. Muita gente foi para lá levada pelo Estado. Claro. Seja pelo Estado unidade da federação, seja pelo Estado brasileiro, como colonizadores, eles não tiveram culpa disso. É possível, então, talvez haver um caminho, né? Se a política ajudar, né, doutor Saul? Porque em um ano pré-eleitoral as coisas vão ficando meio complicadas. Sim, sem dúvida. Mas eu acho que o pior de tudo é a insegurança jurídica. Isso é verdade. Isso é o pior. Então, nós estamos aqui no início de um novo semestre legislativo. O que tinha para ser feito em termos de tentativa de conciliação foi feita. Estamos em razões finais da Advocacia Geral da União, que está na iminência de apresentar. O caso vai ficar concluído para o ministro Gilmar, que me parece ser aqui uma possibilidade. Olha, eu não vou derrubar a lei vigente, por mais que eventualmente ela reconstrua a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas eu vou aqui fazer, tem uma técnica que se chama, em técnica de decisão judicial, um apelo ao legislador, que o legislador corrija isso e o faça ao seu tempo e modo,
E se não fizer, isso também é possível. Se não fizer em tanto tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o Supremo Tribunal Federal vai retomar a matéria para si. Seria uma possibilidade de ter uma decisão jurídica, o Supremo prestou a jurisdição, respeito ao que o Congresso construiu e uma definição para que não haja insegurança jurídica. Bom, ainda sobre essa relação entre as decisões do Congresso e o Supremo, que atende às contestações, a gente estava falando que o Supremo não sai caçando com uma cesta caçando ações ou contestações, mas existe um modus operandi, vamos dizer assim, do sistema partidário, em que até já tem um partido que a gente sempre acompanha aqui, que é o PSOL, que parece que é escalado para recorrer contra decisões que são conservadoras ou não, mas que... Vou tocar no caso específico agora do licenciamento ambiental. Uma lei que está em tramitação, projeto em tramitação há 20 anos. E que o nosso ex-ministro da Defesa, e também consultor aqui do canal, Aldo Rebelo, diz que a falta de infraestrutura no Brasil, de construção de obras, beira a uma sabotagem do desenvolvimento nacional. Veja o caso da Ferrogrão, uma ferrovia que sai da principal região produtora de grãos do país, Sinop, no Mato Grosso, até o porto de Miritituba, no Pará, passando ao lado de uma rodovia que já existe. E ela está parada no Supremo por causa de questões ambientais, sendo que já existe a rodovia que foi aprovada e tudo mais. Nesse caso, a gente vai ter sempre esse caminho da contestação por um partido. Não vamos aqui falar do direito que tem de recorrer e tudo mais, mas é que a gente está vendo assim, uma repetição disso. Vai acabar também lá no Supremo o licenciamento ambiental? Muito provavelmente. Muito provavelmente nós temos já manifestações formais do Ministério Público Federal por meio de notas técnicas apontando o que o Ministério Público entende ser um excesso na tentativa de imprimir eficiência nos licenciamentos, de que ao imprimir novo ritmo, ao promover licenciamentos mais céleres, há um enfraquecimento das salvaguardas que protegem o meio ambiente. É a posição do Ministério Público, então já estou intuindo que é uma deixa, seja para o próprio Ministério Público, seja para partidos como o PSOL, tem a Rede, tem outros, eventualmente levarem a matéria para o Supremo Tribunal Federal. Valteno, cria-se mais uma comissão de conciliação? Olha, isso virou moda, né? Tivemos um caso recente do IOF, em que mais uma vez houve lá uma tentativa de conciliação, quando houve a chamada desoneração da folha, que o Congresso Nacional derruba o veto presidencial, no dia seguinte tem uma ação no Supremo, e na outra semana uma tentativa de conciliação. Mas o que eu ia frisar é verdade que o Supremo não vai lá atrás de processos para chamar de seus. Mas também é verdade, Valteno, eu como advogado experiente no Supremo posso afirmar que existem várias ações no Supremo que o Supremo não julga. O Supremo identifica que ali há uma repetição de outras, que ali há uma falta de debate constitucional propriamente dito, que quem ajuizou não tem legitimidade para tal. Tem várias situações em que o Supremo não julga o processo. E quando esses processos com graves interesses políticos são apreciados, portanto, há sim uma demonstração de interesse do Supremo em chamar para si aquela discussão. No caso do licenciamento, não há dúvida. A Constituição Federal, ela imprime um novo ethos quanto ao meio ambiente, que é o de desenvolvimento sustentável. O Brasil recebeu com festa a chamada ECO 92, se colocando perante o Concerto das Nações como um país profundamente comprometido com uma questão ambiental. E estamos todos, pelo menos eu estou, muito orgulhosos desse papel do país. Todavia, nós temos um outro lado que tivemos uma questão relativa ao Código Florestal. Lá se foi, mais uma vez, 20, 15, 12, 10 anos de tramitação. Vários especialistas ouvidos. O Supremo não consegue reunir a quantidade de informação para tomar uma decisão que o Congresso consegue. São várias audiências públicas no Congresso, em múltiplas comissões, até que um dia sai o novo Código Florestal.
o código é publicado numa sexta, antes do pôr do sol, há uma ação judicial no Supremo. O que o Supremo disse pelo voto do ministro Luiz Fux naquela oportunidade? Disse que reconhecia o esforço do Congresso Nacional na matéria, reconhecia a capacidade que o Congresso teve de reunir um plexo de informações que o Supremo jamais conseguiria e que houve maturidade na aprovação da medida, mantendo de pé, portanto, o Código Florestal. E se fizerem novamente o novo marco do licenciamento ambiental? Se entenderem que é possível haver eficiência com sustentabilidade, se entenderem que é possível haver celeridade com respeito ao meio ambiente, em nome de tudo que fez o Congresso Nacional na matéria. É possível? Bom, a depender do relator, seria um ponto de partida possível na introdução desse tema na Corte. Falta pouco para acabar a nossa entrevista, que passou rápido, né? A gente nem vê. Eu vou deixar o senhor com esse tempo restante para dizer o futuro do Supremo com a nova presidência. Parece que o ministro Barroso ficou um tempo a mais, né? Por causa de uma situação. Quem vai ser o próximo e qual a sua expectativa? O ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, se despede nesse segundo semestre, no mês de setembro, da presidência do Supremo Tribunal Federal. Como sabemos, o presidente do Supremo também acumula a presidência do Conselho Nacional de Justiça, um órgão importante na estruturação do Poder Judiciário. Em seu lugar, assume o vice, ministro Luiz Edson Fachin, que tem uma postura em tudo diferente do ministro Luiz Roberto Barroso. Nada obstante, em alguns temas ligados a direitos fundamentais, eles terminem caminhando juntos. Mas o ministro Luiz Edson Fachin é um ministro mais contido no que diz respeito à exposição pública, é um ministro que fala menos, é um ministro que se concentra mais nos autos e é um ministro que tem como perfil uma tentativa sempre de se manter como um magistrado que fala nos autos, focado nos autos. O ministro Barroso vem da advocacia, mais comunicativo, está presente em mais plataformas para além do Poder Judiciário, no caso do ministro Edson Fachin. Eu acho que a presidência do ministro Edson Fachin vai receber o Supremo Tribunal Federal num momento super desafiador, que é essa antessala de um grande julgamento importante, como é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e acho que os desafios continuam de pé. Nós estamos começando o semestre, muito provavelmente o ministro Edson Fachin vai assumir o tribunal com uma ressaca das sanções contra o ministro Alexandre. Nós estamos conversando aqui e as redes sociais ficam a todo momento dizendo: mas é só o começo, também há sanções vindo aí a outros ministros, depende de como eles votem, depende do que eles façam. Então, o ministro Edson Fachin vai receber um tribunal num momento delicado, com colegas sancionados por uma nação como é os Estados Unidos e que, portanto, vai ter que demonstrar grande liderança, dessa vez não apenas interno, mas também perante a comunidade internacional. O mundo quer saber, Valteno, que ministro é esse que merece uma sanção dessa? Que violação de direitos humanos? É uma corte independente ou é uma corte que cruzou o caminho? E é preciso que o seu líder, o presidente, consiga exteriorizar tudo o que o tribunal precisa em termos de manutenção da sua credibilidade. Doutor Saul Tourinho Leal, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. É um privilégio sempre estar com você, Valteno. Agradeço a você que acompanhou de casa a entrevista com o advogado constitucionalista, especialista em direito constitucional, doutor Saul Tourinho Leal, e a gente se vê na semana que vem em mais um Questão de Ordem. Obrigado e até lá.